Beleza, Ó, eu vou 20 fazer a... minutos, 20 minutos você vai apresentar em inglês, português, o que que você vai... Pois é, eu gostaria de seguir o que assim, o que está acontecendo. Eu não queria quebrar nenhum protocolo, entendeu? Tá. O que você me diz? Eu pode optar ou é uma coisa que ou é melhor fazer em inglês porque é o combinado? Não, não, você... Bom, primeiro assim, tem que ver se para você tudo bem, se você tem alguma preferência e se tem alguém aqui, a gente precisa perguntar se... So, guys, I would like to ask you if has any problem to present this section in Portuguese, okay? I think you can speak in Portuguese. I think everyone here is Brazilian. So then I think you can speak in Portuguese, okay? Ok, foi o que eu deduzi. Falei, sim. Então tá legal. Yeah. Considerando You can speak in Portuguese because I think everyone here is Brazilian. beleza. Então, considerando Okay? que isso, né, que todo mundo, eu vou compartilhar a tela, beleza? Tá, So you tá have aparecendo? 20 minutes. Oh, você tem 20 minutos para apresentar. Aí depois eu falo um pouquinho, aí depois a gente abre. Tá bom? Vai lá, manda lá. Tá legal. Só confirma para mim aí se está aparecendo a tela. Tá aparecendo a tela. Beleza. Então, pessoal, assim, meu nome é Marcelo. Essa pesquisa foi desenvolvida pelo Leandro, pelo Ronaldo e comigo, né? E nós fazemos parte do grupo de pesquisa que se chama LACFIN. É um grupo de pesquisa aqui da Universidade Federal do Paraná. É um grupo de pesquisa que está dentro do PPG Conte, né? Na linha de contabilidade financeira e finanças. Esse grupo de pesquisa já existe, já tem um bom tempo, com reuniões regulares, debates regulares sobre assuntos nessa área. Esse programa, esse grupo de pesquisa, ele é tocado pelo Luciano Scherer, por mim e pelo Romualdo Douglas Colau, beleza? Então, assim, de modo mais amplo, a gente já existe bastante evidência de que os mercados financeiros eles não passam indiferente à incerteza política. E o que acontece é que dentro dos estudos sobre esse assunto, provavelmente a conexão mais explícita apareça quando se percebe uma ligação entre o andamento da política monetária e política fiscal dos governos e a modificação de crenças, ou digamos assim, até de apetite em investir por parte de investidores de diferentes portes, né? Eu suprimi algumas das referências, porque elas estão detalhadas no trabalho, então, mas eu também estamos à disposição para discutir isso, né? Então, durante muito tempo, e eu estou falando de muito tempo, eu estou falando desde 1921 com o Knight, que é um dos primeiros a discutir esse assunto, lá pertinho de Keynes, são contemporâneos, inclusive, esse assunto começou a ser discutido, ou seja, a influência da incerteza no ambiente econômico. Mas o problema da mensuração da incerteza sempre representou uma espécie de atraso para que houvesse, né, uma profusão maior de pesquisas. Então, a partir de 2010, com dados de 2010, né, a partir da década, né, digamos assim, dos anos de 2010, surgiu um trabalho, foi desenvolvido um trabalho por três autores, né, chama Baker, Bloom e Davis. O trabalho é de 2016, mas os working papers saíram aí antes disso.
em que foi introduzida uma variável quantificada a partir de notícias de jornais, dos principais jornais dos principais países do mundo. Então, a partir desse momento, uma profusão enorme de trabalhos começou a aparecer. Essa medida, essa EPU, que se chama Economic Policy Uncertainty, ela é disponibilizada para grande parte de países num site específico e também em terminais Bloomberg. Bom, então, de modo geral, as empresas elas vão sempre definir uma espécie de alvo para ter, vamos dizer assim, para ter o seu estoque de dívida ao longo da perenização dos seus negócios. Então, considerando que o efeito da incerteza vem carreado ali pelas decisões e ações do governo no campo de política fiscal e monetária predominantemente, então é muito difícil dissociar isso das decisões de dívida, das decisões de endividamento das empresas. E já existe uma literatura, né, inclusive com evidências, não é só teoria, mas um corpo empírico mostrando que a incerteza política é ruim para o endividamento externo, okay? Para o ambiente externo de financiamento, de modo geral. Então, de qualquer modo, os resultados eles são recentes. Vou mostrar daqui a pouco, né, o que tem de evidência disponível, e eles são recentes. No Brasil, existe um trabalho, foi publicado em 2020, na Finance Research Letter, que é da professora Flávia Dalmácio, e o autor aqui, não lembro do primeiro nome, é Schwartz, o nome dele, que eles estudaram essa relação. No entanto, eles não consideraram, não porque provavelmente foi o desenho da pesquisa deles, né? O desenho da pesquisa deles considerou a dívida agregada, mas ao se pensar em dívida em composição patrimonial, existe uma fração que é de curto prazo e existe uma fração que é de longo prazo. E aí daí surgiu a nossa inquietação em verificar essa separação, ou seja, como a decisão de investimento curto e longo pode ser afetada pela incerteza. A escolha para a gente fazer... Tem literatura, vamos dizer assim, consistente, mostrando o porquê das empresas dividirem, né? Terem dívida mais longa ou dívida mais curta. A questão é que parte significativa dessas explicações, desses achados, são de que empresas se endividam no longo prazo para poder investir e ter fluxo de caixa, gerar riqueza. Okay? Essa aqui são as evidências disponíveis que estão aqui vamos dizer assim, orbitando nesse campo de estudo, que é o efeito da dívida, o relacionamento da dívida a influência da incerteza política sobre a dívida. Então, como a gente pode perceber aqui, a maior parte das associações identificadas são negativas, ok? E alguns trabalhos fazem a separação do que é short e o que é long. E tem outros trabalhos ainda que olham a dívida pelo perfil dela, que em inglês chama debt maturity, que no Brasil essa variável a gente tem como provar, isso aqui é uma crítica construtiva, ela não funciona, ela está bem estrupiada, tá? Os dados na CVM eles não batem, tem um monte de problema de unidade, né? Então na hora ou seja, não tem ninguém usando a informação, porque se alguém estivesse usando já teria reclamado de que ela não funciona. Então o que nós fizemos? Indo aí para o campo da metodologia, o que nós fizemos? A incerteza nós calculamos em bases trimestrais
com base nos trabalhos de Gulen e Ion, que usaram essa proxy aqui para EPU em bases trimestrais, porque ela é divulgada ao mês. E a professora Flávia Dalmacho também utilizou essa aproximação. E fizemos a coluna de incerteza, que é no nível da economia, usando essa metodologia. Então, alinhada com o que tem sido feito, com o que tem sido trabalhado aqui nesse estoque de literatura já disponível. Beleza. Então, a nossa amostra é de 170 empresas. Essas 170 empresas, elas são em um painel desbalanceado com cuidado, é claro. Os dados estão no mesmo interregno de tempo do Schwartz Dalmasio, igual. Para caso de análise, comparação, a gente poder discutir. E aí a diferença é que a gente utiliza uma abordagem dinâmica, ou seja, partindo de um LS já com uma variável defasada incluída, com a variável dependente defasada incluída no modelo, e estimação GMM, painel GMM. Beleza. Então, são 170 empresas e a gente seguiu com as 170, mas numa análise adicional feita, daqui a pouquinho vai já aparecer, por favor, estou controlando meu tempo aqui, mas fique à vontade para... Acho que vai dar tempo, sim. Vai sim, estou acompanhando também. Opa, como? Estou acompanhando aqui, pode seguir. Beleza. Na análise adicional, nós utilizamos um painel balanceado também, como numa aproximação para exame de robustez. Tá? Bom, esses são os dois modelos de base. Bem empiricamente falando, esse BLEV-CP significa Book Leverage Short Term, ou seja, dívida de curto prazo. Como função dela defasada, a gente está falando de um modelo dinâmico, EPU, e aí variáveis de controle no nível da firma e variáveis de controle no nível da economia. A mesma coisa foi feita para o longo prazo. Tá? A mesma coisa, mesmas variáveis de controle independente no nível da economia. Para lidar com possíveis outliers, nós fizemos uma inserização de 99 para 1. No artigo está detalhado, bem detalhado, né, como foi feito o filtro da amostra, que eu estou aqui à disposição de vocês para falar. Beleza. Então, a gente segue painel desbalanceado. Tá? O primeiro resultado, embora o nosso trabalho não tenha uma hipótese, e para ser bem sincero com vocês, não deu tempo de fazê-la, mas a gente citou isso no trabalho, mostrando que, considerando todo o estoque de literatura disponível, nós acreditávamos que a relação seria encontrar um beta negativo para o longo prazo, ou seja, uma relação negativa para o longo prazo e uma relação positiva para o curto prazo. Nós seguimos uma linha de uma literatura exigente e alguns artigos lá fora, se o Leandro puder me ajudar a lembrar o nome do periódico da autora Bajá, que eu não me lembro, mas é um periódico muito bom. Nós fizemos o caminho parecido, ou seja, primeiro começamos com o LS e encontramos isso aqui. O modelo 1 e 2, quando você vê assim, pela variável que está defasada, você já consegue identificar o modelo. Um segundinho só, para a gente, um segundinho, aqui. Então, esses dois modelos são de curto prazo. Tá? Você vê que está, enfim, ela defasada está associada aqui ao CP, curto prazo. E se você olhar, o coeficiente é significativo. O que está aqui dentro é o p-valor, tá beleza, gente? O que está aqui dentro não é o erro padrão. Nós explicamos isso no paper. Se fosse o erro padrão, obviamente eu não ia conseguir rejeitar a hipótese nula. Mas ela está aqui e nós temos aqui o
o primeiro modelo com variáveis no nível da firma, o segundo modelo com variáveis no nível da economia também. Então, ele segura a significância. Ou seja, o EPU segura a significância positiva no curto prazo. O segundo modelo é de longo prazo. E aí vem uma surpresa bem interessante, bastante significativo, o modelo só com variáveis de controle de firm level e o modelo mais completão com todas as variáveis, efeito negativo. E aqui do lado, esses outros dois, é o painel completo com todas as variáveis possíveis que o baseline proposto no artigo tem. Então, se você observar, nós vemos aqui uma relação positiva no curto prazo e uma negativa no longo prazo. Beleza. Tá, passou aqui. Isso. O passo seguinte foi a nossa preocupação com a omissão de variáveis. Embora, inclusive, eu posso mostrar aqui, nós continuamos fazendo o trabalho, depois do Congresso, vamos coletar tudo que foi observado para mandar para uma revista. Já tem análise nova, que é a inclusão do GMMSIS, que é o GMM sistêmico, mas o que a gente pode perceber aqui é que existe uma manutenção de resultados. Você vê o sinal positivo na EPU, o negativo na EPU para longo prazo, considerando dívida de longo prazo. Ok? Curto prazo positivo, longo prazo negativo. E aí o GMM é rigoroso, então nós aqui não temos problema de identificação de instrumentos, em princípio, tá legal? Esses números diminuíram, quando, tem que ser sincero com vocês, esses números diminuíram bastante quando nós fizemos o two-step para GMM sistêmico, mas continuaram não significativos. Ausência de correlação, de autocorrelação de segunda ordem, então o modelo razoável, vamos dizer assim, para sustentar os argumentos nossos de que o endividamento e a incerteza se relacionam no curto prazo positivamente e no longo prazo negativamente. Esse quinto modelo aqui, pessoal, já é um teste de robustez. Então, se as empresas se endividam, digamos assim, uma teste de robustez, às vezes eu acho uma maneira muito presunçosa, né, de falar. É uma proposta que nós fizemos de verificar se o resultado se mantém quando se coloca o CAPEX como variável independente no lugar da dívida. Ora, se as empresas se endividam também para investir, para formar ativo de longo prazo, então eu posso afirmar que faria sentido eu esperar um sinal negativo no coeficiente beta da EPU quando eu fizesse a regressão EPU explicando o CAPEX. E apareceu, de fato, esse sinal aqui, negativo. E eles continuam se repetindo no GMM-SIS. Beleza. Nós fizemos um outro aperto na base de dados do tipo, olha, é isso mesmo? Vamos conversar com a base de dados. Nós separamos a amostra em intercis e continuamos a utilização do painel GMM. Aqui ainda não é CIS, hein? Aqui é painel GMM. Então, o que a gente conseguiu perceber? Que quando primeiro, segundo, terceiro tercio, tá? Curto prazo para modelo completo, com todas as variáveis. Tá? Então, a gente consegue perceber, enxergar aqui o efeito positivo da incerteza sobre a dívida de curto prazo. Quando essa separação foi observada, né, olhando os tercis de longo prazo, as empresas mais endividadas, elas não têm significância. Mas para o segundo tercio e para o primeiro, tem significância. Ou seja, não dá para dizer que as empresas que são as empresas, quando se olha a dívida de longo prazo, que todas se comportam de uma forma só. Dentro vamos dizer assim, desse nível de endividamento, aquelas mais endividadas se percebe uma sensibilidade menor
da incerteza. E aí tem algumas considerações do trabalho falando que isso pode ter uma relação com o tempo de vida dela, com o tamanho dela, e para se comportar dessa maneira. Em seguida, nós fizemos ele está escrito aqui unbalanced, mas é balanced, ok? É balanceado, tá? Ou seja, nós pegamos tudo e refizemos o modelo, os baseline models, só que com painel balanceado. Então, repetiu aqui, efeito positivo no curto prazo, negativo no longo prazo. E no CAPEX, negativo. Entende? Ok. Então, considerações finais em torno de 80% da dívida que as empresas têm é de longo prazo. As empresas brasileiras tendem a reduzir dívida de longo prazo à medida que a incerteza aumenta. Nas análises adicionais, nós conseguimos ver que também a incerteza influencia negativamente o investimento corporativo, né? As nossas evidências são, digamos assim, firmes, que assim, a palavra robustez para a endogeneidade tem que ter uma moderação. Então, nossos resultados se mostraram firmes para problema de variável omitida, no caso, pela utilização do GMM. Esses resultados confirmam, né, que vamos dizer assim, a configuração da dívida que as empresas têm, elas sofrem um atrito da incerteza política propagada pelo governo federal. São essas as considerações. Perfeito, perfeito. Vocês estão me ouvindo? Beleza, te ouvindo. Legal. Não, eu tenho só alguns rápidos comentários, depois eu posso abrir também para o pessoal. Vocês têm uma ideia de canal, como que essas incertezas se manifestam nessa dinâmica de endividamento, como que elas se materializam? Perfeito. É assim, o que acontece? A EPU, ela é como se fosse uma mineração de notícias de jornais no Brasil. Então, toda vez que aumenta a intensidade de notícias envolvendo os termos incerteza política, mudança de tributos, alteração na direção de política monetária, controle de inflação, esses termos, eles, vamos dizer assim, eles fazem parte provavelmente de um código padronizado padronizado para fazer a mesma captura em países, e eles formam um valor, um índice. No Brasil tem desde 1991. E aí o que tem acontecido é que recorrentes pesquisas têm encontrado resultados coerentes com a literatura que existia antes da produção desse índice. Por exemplo, Bernanke, que é o pai da incerteza e irreversibilidade de investimento, aquele que é o mesmo Bernanke que foi presidente do Banco Central Americano. Então, muita evidência evidenciando questão de reversibilidade e relação negativa, né, com o CAPEX, evidências sobre o próprio ritmo geral da economia no campo do consumo, gasto do governo e investimento. Então, o que acontece, Gelson? Não tem uma distribuição de como ele vamos dizer assim, tão refinada assim, do que tem lá dentro. Então, é um composite. Tá, mas aí, uma dúvida que eu tenho é o seguinte, ó. O resultado que vocês têm aumenta a incerteza, reduz longo e aumenta curto, né? Por que elas fazem isso, assim?
que leva essas empresas? Porque, assim, qual que é o meu ponto? Quando aumenta a incerteza, você tem oferta e demanda. Então, você pode ser que ela reduza longo, aumenta curto, porque o mercado de capitais também fez isso. Então, é o que tem disponível. E aí ela está fazendo só seguindo o que o mercado... Entendeu? Uma coisa macro que afeta micro. E não necessariamente uma estratégia da empresa, do tipo, meu, o que eu tenho hoje é isso. Essa é a minha dúvida, assim, como que é o canal por Tá, conta disso, tá? Manda perfeito. bala. Não, ótimo, não, tudo bem. Essa dúvida que você está colocando é parte da, vamos dizer assim, significativa das nossas discussões. A questão é assim, Josso, é que a ideia por trás é o que nós defendemos, é um paper que a gente defende, né? A ideia por trás disso é que as empresas elas precisam se endividar porque elas não têm como gerar todos os recursos que ela precisa a partir do fluxo dos negócios. Então, ela busca Tá. dívida. O que acontece é que se essa dívida serve para, pelo menos, vamos dizer assim, a gente sabe disso, né? Pelo menos empiricamente, que a empresa se endivida para ela ter, para formar um estoque patrimonial, fazer investimento de longo prazo para tocar seus negócios. Se a ideia geral aqui tem literatura para fundamentar esses argumentos, né? Mas a ideia geral é que quando a incerteza se espalha, o investidor ele tende a entrar em compasso de espera, para o que o Bernanke chama de wait and see, né? Tipo, esperar para ver. Se ele tem incerteza sobre geração, sobre viabilidade de investimentos, que ele tem vontade de fazer, em função da maneira como o governo está administrando a política fiscal e monetária, que pode ser boa, inclusive, pode ser, nesse caso, a gente está pensando num cenário ruim, então ele vai acessar menos recursos de terceiros para fazer frente a investimentos de longo prazo. Daí o sinal negativo. Tá, perfeito. Esse é o argumento, mas é debate aqui, por favor, fique bem à vontade. Não, para mim ficou claro, ficou bem claro aí esse ponto que você trouxe. Para mim agora esclareceu bem, tá? Obrigado. Não, e tem um outro ponto que é o seguinte: nós ficamos preocupados com a persistência desse sinal, do tipo, olha, você está falando a verdade, é negativo e positivo mesmo? Então a gente começou a bater nela. Nós, no modelo que eu vou até mostrar aqui, por gentileza, só Uhum. que aqui, Leandro passou aqui, ó, isso aqui são as estimações que nós estamos trabalhando agora. Você vê que tem mais variáveis, porque são variáveis da literatura brasileira falando que são determinantes para a dívida. Nós incluímos essas variáveis e colocamos 5 variáveis, digamos, do nível da economia, dentre elas o Ibovespa, que é bem volátil. E se você observar, ele segura. O EPU segura o sinal negativo e não tem uma magnitude tão diferente dos outros que apareceram. Entende? Aí ele passa aqui raspando na autocorrelação serial e no teste J de Hansen, isso é o longo prazo. Aí esse é o curto prazo. Uhum. Sinal Uhum. positivo, se você for olhar aqui, não é tão diferente também dos outros. Passa brigando aqui, mas passa no isso aqui é two-step. Esse aqui já é o GMM-CIS, entende? Então, Tá. é isso daí. Não, tranquilo. Ficou claro para mim. Beleza. Pessoal, deixa eu tirar uma dúvida. Vocês têm alguma pergunta, dúvida que queiram fazer aqui para os autores? Não? Bom, então eu gostaria de parabenizar
aí os 3 autores, né? Gostei muito do artigo de vocês, tá? Super incentivo a dar continuidade. Então, parabéns aí, Leandro, Ronaldo e Cláudio, pela iniciativa de desenvolver um artigo nesse tema. É um tema relevante, eu gosto de temas relevantes, assim, que olha economia, mistura com finanças, contabilidade, muito legal. Isso. Parabéns aí, Essa, tá bom? essa é uma das ideias, fazer, misturar essas duas coisas, principalmente economia, por causa lá da EPU, e contabilidade, por causa da separação da dívida. Não, muito bom, muito bom. Parabéns, tá? Sucesso aí no projeto de vocês. E, gente, encerramos aqui, então, a sessão, agradecendo aí a audiência de vocês, a apresentação aí do artigo, e bom congresso aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.